Mais uma aula aí de ensaios materiais, né? Nossa aula 5, né? Começando a parte de ensaios de dureza. Nós já vimos aqui nesse curso, até agora, a primeira introdução sobre ensaios mecânicos, né? Bem básica. Vimos sobre ensaio de tração, que é um dos ensaios mais importantes dentro dos ensaios mecânicos para materiais. E vimos o ensaio de compressão, beleza? Agora a gente vai ver um outro ensaio que é bastante importante, né? Que com certeza vocês já viram, pelo menos brevemente, em outras disciplinas, ouviram algum professor comentar, né? Que é o ensaio de dureza. Né? O ensaio de dureza é extremamente importante. Né? Então a gente vai comentar um pouco sobre ele hoje e na próxima aula. Então essa aula aqui de ensaio de dureza, ela é uma aula dividida entre duas partes. Né? Tem essa primeira parte, que eu vou abordar, fazer a introdução, falar de dureza por rebote, dureza por risco e de dureza Brinell. E na semana que vem eu vou falar de dureza Rockwell, Vickers, Knupp e Shor. Tranquilo? Então vamos seguir isso aqui. Esse material que eu estou disponibilizando para vocês, ele não vai ter os vídeos. Aqui no própria apresentação tem alguns vídeos. Né? O material que eu vou passar para vocês no Moodle não tem vídeos. Né? Porque se eu colocar o PowerPoint lá com vídeo, fica muito pesado. Né? Então eu coloco só o PDF sem os vídeos. Mas todos esses vídeos aqui eu tirei do YouTube. Né? Então assim, vocês podem chegar lá e colocar ensaio Brinell. Tem um ensaio Brinell lá acontecendo. Né? Tá bom? Se tiver curiosidade, ver como é que acontece o ensaio, né? Bom, vamos lá. Lembrando que a gente está usando o livro da Mauri Garcia, né, que é o nosso livro de ensaios dos materiais, na segunda edição. Esse livro aí, eu pelo menos encontrei na internet, apesar de já ter a versão dele da biblioteca lá do IFES aqui comigo. Né? Eu peguei, antes de começar essa parada devido à pandemia, eu peguei os livros que eu estava usando e estou com eles até hoje aqui. Mas esse livro da Mauri Garcia, eu me baseio nele, né? Esse é o capítulo 4, tá bom? Bom, o ensaio de dureza ele consiste em aplicar uma carga na superfície do material, usando algum tipo de penetrador padronizado, de maneira a produzir uma marca superficial ou impressão. Então, esse ensaio aqui, resumidamente, é eu aplicar uma carga, né, utilizando algum tipo de penetrador, para deixar algum tipo de marca na superfície. Né? Característica do penetrador, característica da carga, tempo de aplicação e característica da superfície são os parâmetros usados, né, da marca na superfície, né, são os parâmetros usados para se determinar a dureza do material. Né? A medida da dureza do material, como está escrito aqui, ou da dureza superficial, né, é dada como função das características da marca de impressão e da carga aplicada em cada tipo de ensaio. Tem vários tipos aqui, eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. Né? Esse ensaio é muito utilizado. Né? Ele é um ensaio de dureza, por ele ser simples, barato, rápido, ele costuma ser muito utilizado. Né? Quando a gente fala que o material ele tem alta resistência mecânica, a gente costuma falar que associar essa alta resistência mecânica a uma alta dureza, alta tensão de limite de escoamento, alta tensão de limite de extração, limite de resistência à tração. Então esses três parâmetros aí são geralmente usados para se referir a materiais de alta resistência mecânica. Então até para mensurar essa resistência mecânica de determinado material, é importante a gente saber como é que funciona o ensaio de dureza. Né? Então é usado componentes mecânicos, elétricos, tratamentos superficiais, né? Porque como vocês devem ter visto em outras disciplinas, tem alguns tratamentos que a gente faz que eles são destinados a tratar só a superfície do material. Né? Por exemplo, a cementação. A cementação é uma maneira de causar um endurecimento superficial. Né? E como que a gente mede essa dureza superficial? Através da ensaios de dureza. Né? Tem ensaios específicos para cada situação. Né? Então, o ensaio de dureza ele traz uma informação para a gente sobre as características da resistência do material à deformação permanente. Tá bom? É claro que esses resultados de dureza podem variar em função do tratamento aplicado ao material. Isso é bem óbvio, né? Por exemplo, a têmpera. A têmpera gera martensita no aço. Certo? A martensita a gente sabe que é dura e frágil. Então, se eu fizer uma têmpera no aço, fizer a medida de dureza dele antes e depois, vai ficar evidente que
que a dureza vai aumentar bastante. Né? A martensita é muito mais dura. Né? Aqui nessa definição de dureza, aqui a gente tem uma definição, como está escrito aqui no slide, só que essa definição ela muitas vezes é questionada, digamos assim. Né? Quando eu estava fazendo uma disciplina do mestrado, eu lembro que estava conversando com um professor, e ele me disse que, doutor de materiais, né, que essa definição de dureza ainda é algo muito subjetivo, digamos assim. Né? Porque cada tipo de ensaio de dureza mede uma coisa diferente. Né? Todas essas medidas que são obtidas são todas em relação a característica do material, de deformação permanente, de resistência à deformação permanente. Mas essa definição de dureza é um pouco difícil de se cravar assim. Né? Mas de maneira geral, aqui para a graduação, a gente pode definir a dureza como a resistência que o material apresenta ao risco ou a formação de uma marca permanente. Se eu estou fazendo uma prova e alguém me pergunta o que é dureza, eu respondo: é a resistência do material à deformação plástica localizada. A resistência do material à deformação plástica localizada. Também não é uma coisa geralmente totalmente aceita, mas é uma definição bem abrangente que eu gosto sempre de colocar. Então a dureza, a deformação é plástica localizada. Beleza? Aliás, perdão. A resistência à deformação plástica localizada. A maioria dos ensaios de dureza utilizam penetradores com formato padronizado. Né? Esses penetradores são pressionados contra a superfície do material em condições específicas de carga, causando deformação elástica e em seguida deformação plástica. A área da marca superficial formada ou a sua profundidade são medidas correlacionadas a um valor numérico, né, que vai representar a dureza do material. Então a gente vai medir a dureza de fato. Por exemplo, dureza Brinell. Vai ter lá 300 HB, que é Hardness Brinell. 250 HB, 250 Hardness Brinell. Então é um valor numérico, que pode ser medido. Né? Essa correlação numérica que a gente consegue criar, ela é baseada na tensão que o penetrador necessita para vencer a resistência da superfície do material. Então é baseada numa tensão. Tudo bem? Bom, vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa, acho que não. Bom, a gente tem 3 tipos principais tipos não, né? Tipo métodos, né, principais de determinar a dureza. Né? Temos dureza ao risco, ao rebote e penetração. Eu vou começar falando do risco do rebote. E a penetração, que é o tipo de dureza mais comum, que a gente calcula, né, que é o Brinell, a Rockwell, enfim, vários tipos. Esse tipo de dureza, penetração, é o mais comum, né? Brinell, Rockwell, Vickers, Snoop. Né? Porém, risco e rebote também são 2 tipos de dureza que são comuns. Aqui, antes de começar a falar dos tipos totais, eu vou falar brevemente sobre cada tipo. Né? Primeiramente, o ensaio Brinell. Né? Como vocês podem ver, temos a equação ali para o cálculo da dureza Brinell. Temos um penetrador que geralmente é esférico, ele é pressionado contra a superfície. Né? Esse penetrador pode ser de aço ou de carbeto de tungstênio. Né? Vai ser gerada uma impressão, uma calota esférica. Vamos medir o diâmetro dessa calota. Vou saber qual é o diâmetro médio. E usando esse diâmetro médio, o diâmetro do penetrador e a carga, a gente vai calcular a dureza Brinell. A dureza Rockwell, por outro lado, ela é um pouco diferente. Né? Eu tenho a carga sendo aplicada, só que ela é aplicada em estágios. Né? Eu tenho primeiramente uma pré-carga sendo aplicada, depois eu aplico a carga principal. Então eu retiro a carga principal, mas mantenho a pré-carga. Então é uma medida que acontece em estágios. Né? A dureza Rockwell é uma dureza bastante versátil. Eu posso calcular a dureza superficial, posso calcular a dureza de materiais muito duros. Né? A impressão que vocês podem ver é aquele tipo ali. Tem a dureza Vickers, que é esse penetrador piramidal de diamante. Né?
A dureza Vickers ela não é tão utilizada assim na indústria, ela é mais utilizada para pesquisa, tá? Como você pode ver, tem a fórmula ali em cima, relacionando a carga com a diagonal média ali do losango gerado na impressão. Né? Tem a dureza Knupp, que também é calculada bem parecida com a dureza Vickers, né? A principal mudança, né, que essa pirâmide que causa a impressão ela é mais alongada, né, na proporção de 7:1 praticamente. Então a impressão vai ser um pouco diferente, mas também é um tipo de microdureza, a gente diz, né? Que é microdureza porque ela pode ser calculada com cargas muito pequenas, né? Às vezes a carga aplicada é tão pequena que vai gerar impressões muito pequenas. Né? Por que é útil gerar impressão pequena? Vamos supor que eu tenho uma liga que tenha duas fases, né? Misturadas, obviamente. Como se fosse um aço carbono, só que eu quero medir, às vezes, a dureza da ferrita e a dureza da austenita. Aí como é que eu vou poder fazer uma impressão só na ferrita? Tem que ser uma impressão muito pequena. E aí que esses ensaios de microdureza podem aparecer. Beleza? Então aqui é só um apanhado geral. Né? Mas vamos começar então falando pela dureza por risco. Beleza? Eu vou voltar, tá, gente? Eu vou voltar a falar especificamente do Brinell, especificamente do Rockwell, Vickers, do Knupp, tá bom? Eu vou falar mais desses materiais. Perdão, desses ensaios. Dureza por risco. Né? Esse tipo de dureza por risco ele é mais usado no campo da mineralogia. Né? É um ensaio que, do meu ponto de vista, eu vejo esse ensaio como muito subjetivo. Né? Porque o que ele mede, dureza por risco? Né? Ele mede a capacidade de um material riscar o outro. Né? Então, Joãozinho chega com material A na mão, Maria chega com material B. Eu quero saber qual é o mais duro, eu vou riscar um no outro. Aquele que riscar o outro é o mais duro. Né? Então é muito subjetivo, não dá uma grandeza, um valor numérico que a gente pode associar. É muito comparativo, digamos assim. Né? Para medir isso, essa dureza ao risco, a gente tem a escala de dureza Mohs, né? Onde a gente tem uma escala de 10 minerais padrões organizados, do mais macio até o mais duro. Né? Então o diamante é o mais duro, que a dureza é 10. A safira é o 9, o topázio é 8. Né? Os metais aí estariam entre o 3 e o 8, mas assim, sem poder especificar se é 3,5, 7,3, não tem como falar. E exatamente ela não é utilizada para metais, esse tipo de escala, porque ela não permite uma definição adequada da dureza. Né? Não tem uma definição clara de dureza, né? É tudo muito comparativo. Tá bom? Tanto que aqui na esquerda a gente tem a escala da dureza Mohs. Né? Diamante lá em cima o 10 e o talco aqui embaixo que é o 1. Os outros ensaios, podem observar como é que pode variar. Né? O Rockwell R, E, B, M, C, Shor A, Shor D. Aí tem os materiais como eles estão colocados aí nessa escala, como é que eles se encaixariam ali. É bem difícil de mensurar, né? Através da dureza ao risco. Tá bom? Aqui tem os minerais, né? Eu tirei a foto do livro que estava em preto e branco também. Né? Em A é talco, B calcita, C feldspato, D quartzo e E o diamante. O diamante que é o mais duro sempre. Né? Bom, outro método de dureza por risco, né, até um pouco menos conhecido, né, é a microdureza Beerbaum. Né? Talvez quem fala alemão aí pode me corrigir na pronúncia, mas é Beerbaum, alguma coisa desse tipo. Que consiste na aplicação de uma força de 3 gramas força, uma força bem pequena, por isso que a gente diz que é um ensaio de microdureza, por um diamante padronizado. Esse diamante vai ter o formato do canto de um cubo, com ângulo de contato de 35 graus. Né? E eu vou colocar esse diamante, tá no formato como se fosse de uma cunha, em cima da minha superfície, que eu quero medir a dureza, e vou pressionar ali na superfície. Né? É claro que a superfície ela tem que ser bem polida, né? Bem preparada no geral. Né?
Então, através do microscópio, depois eu vou medir a largura do risco, né? Então, recapitulando, como está mostrando a imagem aqui embaixo, eu coloco essa cunha, digamos assim, em cima do meu material que eu quero medir, eu aplico uma força de cima para baixo ali, né, de 3 gramas de força, e tiro esse riscador de diamante, essa cunha aí, que é o canto de um cubo com 35 graus. Né? Vai deixar a impressão microscópica na peça. Né? Nessa impressão, eu vou pegar o microscópio, eu vou observar essa impressão e vou medir a largura dela. Né? Vou medir essa largura desse risco criado. Né? E aí, essa microdureza Beerbaum, que é dada pelo valor de K, ela vai ser 10 elevado à quarta dividido pela largura desse risco ao quadrado, né? A largura em micrômetros. Né? Então é assim que se mede a dureza Beerbaum. Tá bom? É bem simples o ensaio, né? Como vocês podem ver. Aplico eu tenho o meu como é que ele fala o nome aqui? Agora fugiu. Esse canto de cubo, né? Eu estava procurando o nome exato, não é cunha. Mas é como se fosse um penetrador, digamos assim. Não chega a ser um penetrador, né? Um riscador. Né? Ele é pressionado, uma força de 3 gramas força. Eu tiro esse riscador e vejo o resultado da impressão. Através da largura da impressão, eu vou determinar a dureza Beerbaum, a microdureza Beerbaum. Tá bom? É um ensaio menos comum. Tá bom? A gente tem também ensaios de dureza por rebote. Né? O que é um ensaio de dureza por rebote? É um ensaio dinâmico. Né? A dureza é determinada devido à queda livre de um êmbolo com uma ponta padronizada de diamante e peso conhecido. Então eu pensei num tubinho que eu tenho lá dentro algum tipo de peça que tem uma ponta. Eu solto essa peça lá de cima de uma altura conhecida, eu sei o peso dessa peça, a ponta vai se chocar no material e vai voltar. Né? Devido a essa diferença de altura, ou seja, de energia que esse êmbolo, digamos assim, perde nesse choque, eu vou conseguir determinar a dureza. Né? Então a gente pode falar que o valor da dureza é proporcional à energia de deformação consumida para gerar a marca no material ou corpo de prova. Né? Eu vou mostrar a imagem logo depois. Então basicamente consiste em soltar um êmbolo em queda livre, ele vai bater no material e vai subir uma certa altura. Eu vou calcular, parecido com o ensaio de impacto, né, a diferença de altura. Essa diferença de altura, né, lembrando lá da física, né, energia potencial gravitacional inicial, energia potencial gravitacional final. Essa diferença de altura vai ter energia associada. Essa diferença de altura quer dizer o quê? Pô, esse êmbolo perdeu energia no impacto. Se perdeu essa energia foi para onde? Essa energia foi usada para deformar plasticamente o material. Né? O que a gente pode concluir a partir disso? Né? Os materiais dúcteis, eles deformam mais plasticamente porque eles conseguem absorver mais energia. O material frágil, ele praticamente não absorve energia. Então, quanto maior for essa energia absorvida nesse ensaio, mais dúctil vai ser o material. Né? O que vai indicar também, consequentemente, uma dureza mais baixa. Ao passo que o material que ele praticamente não perde energia, ele vai indicar que tem uma dureza mais alta, porque ele vai ser frágil. Lembrando que ductilidade e dureza geralmente trabalham em sentidos opostos. Né? Quando aumenta a dureza, eu reduzo a ductilidade e vice-versa. Esse é o método de rebote, a dureza por rebote. Dentre esses métodos, a gente destaca a dureza Shor. Né? O que é essa dureza Shor? Né? Esse ensaio utiliza uma barra de aço com uma ponta arredondada de diamante colocada dentro de um tubo de vidro, né, com uma escala dividida em unidades. Né? Então pensa numa barra de aço dentro de um tubo de vidro. Né? Esse tubo de vidro está encostado no material que eu quero medir. Eu vou soltar essa barra de aço lá em cima, ela vai cair dentro do tubo de vidro e vai chocar no material. Vai chocar e subir de novo. Vai ter um rebote ali. Então o que eu vou medir aqui nesse ensaio, no caso da dureza Shor, vai ser a altura do rebote após o choque com a superfície.
Esse método ele é usado para determinar a dureza de materiais metálicos finais ou acabados, né? Ele é dividido em algumas escalas de acordo com o nível de dureza, né? O equipamento de dureza Shore ele é leve e portátil, né? Então ele é útil para peças grandes, né? Como um cilindro de laminador. Né? Então eu posso chegar lá no cilindro de laminador, fazer o teste e já sei qual que vai ser a minha dureza ali. Como a marca superficial deixada pelo ensaio é muito pequena, ele é também indicado no levantamento de dureza de peças acabadas. Né? Então ele não deixa marca. Outra vantagem oferecida por esse ensaio é a possibilidade de realizar em condições adversas, como altas temperaturas. Então esse aqui é o ensaio. Pode observar, eu tenho um tubo de vidro com uma barra de aço que está meio cinza aqui, nessa imagem da esquerda, aqui dentro, de massa conhecida. Eu vou soltar essa barra de aço, ela vai bater na peça de ensaio e vai subir de novo. Essa altura do rebote que ela alcança, ela é facilmente identificável através dessa escala. Né? E aí eu vou conseguir medir nessa escala aqui na esquerda ou na direita, e tem outra escala também com um formato mais de relógio, né? Vou conseguir medir qual que é a dureza Shore do material, tá bom? Lembrando que a peça desse tubo, dessa barra de aço, a ponta dessa barra de aço, ela é de diamante, porque aí ela com certeza vai deformar, nem que seja um pouquinho o material, já que o diamante é o material mais duro que tem. Eu tenho duas escalas para materiais metálicos, né, para esse ensaio. Tenho a Shore C e Shore D. Né, sendo o valor máximo correspondente à altura alcançada com o rebote do êmbolo sobre a superfície de um aço ferramenta de alto carbono somente temperado. Então é um material muito duro, é o valor máximo. É a referência nossa é um alto carbono. Um aço ferramenta de alto carbono somente temperado. Temperado, gente, só te lembrando, tá? É um aço que passou por têmpera. Não é que eu joguei sal, joguei páprica, não é isso não. Ele sofreu têmpera. Aquele aquecimento, seguido de estiramento rápido, para gerar a estrutura martensítica, né? A escala Shore C, ela é graduada entre 0 e 140, 0 e 140, né? Dureza Shore, né? Recomendada para materiais finos ou com tratamentos superficiais. O êmbolo possui diâmetro de 5,94 milímetros, massa de 2,3 gramas e é liberado de uma altura de 251,2 milímetros. Então tudo isso como posso dizer, é padronizado já, tem normas que regem esse tipo de ensaio. A escala Shore D, ela é graduada entre 0 e 120. Ela é recomendada para materiais mais duros, né? Nessa escala, o êmbolo ele possui diâmetro de 7,94 milímetros, massa de 36 gramas e é liberado de uma altura de 17,9 milímetros. Então o D é para materiais mais duros. Duas coisas importantes sobre esse ensaio. Né? A superfície da peça tem que estar limpa, lisa, perfeitamente, limpa e lisinha. Né? O máximo possível, o ideal seria se passasse por um polimento, né? Tivesse bem lisa a superfície, bem limpa também. Não pode ter óxido, não pode ter poeira, não pode ter sujeira. Tá? E outro ponto importante é que o tubo tem que estar em posição vertical e perpendicular à superfície. Ele tem que cair perpendicular. Ele tem que cair completamente perpendicular. Tá bom? Até porque senão a resposta do ensaio vai ser totalmente enviesada, né? Vai ser errada. É possível também correlacionar a dureza Shore ao limite de resistência à tração de ácido carbono. Tá bom? Aqui está no gráfico aqui da dureza Shore relacionada com o limite de resistência à tração de um ácido carbono. Né? Você pode ver que à medida que aumenta a dureza, vai aumentando também o limite de resistência à tração. Até que então, tudo certo. Vimos dureza ao risco, microdureza Beerbaum, a escala Mohs. Vimos a dureza por rebote, que é representada pela dureza Shore. E agora a dureza Brinell, que é uma das mais conhecidas, aí, um dos ensaios mais conhecidos. Né? Gente, quando eu ficar um pouco silencioso assim é porque eu estou tomando um gole de água.
Bom, esse ensaio foi proposto por James Brinell em 1900. Foi o primeiro ensaio de penetração padronizado e reconhecido industrialmente. Então ele foi um precursor, digamos assim. Ele consiste em comprimir uma esfera metálica padronizada na superfície do material ensaiado, gerando uma calota esférica. Então o meu penetrador vai ter vai ser esférico, né, e vai ser forçado contra a superfície do material, que vai ser ensaiado. Né? A dureza Brinell é a razão entre a carga normal aplicada e a área da superfície côncava, ou seja, da calota esférica, né, que fica ali quando eu retiro a força, retiro o meu penetrador. Né, vai ter uma calota formada ali. Então, meia dureza Brinell, ela é a força aplicada dividido pela área da superfície dessa calota. Né? Agora eu pergunto para vocês, que grandeza é força sobre área? Você tem aí 2 segundos para lembrar. Tensão. Né? Tensão é força sobre área. Então a gente pode relacionar facilmente dureza Brinell a uma tensão. Né? Já que eu tenho uma força, tá, em Newton, dividido por uma área em milímetro quadrado. É importante destacar que a dureza Brinell ela sempre vem com ela vem chamada de HB, né? Que é Hardness Brinell em inglês. Isso também é muitas vezes colocado como unidade de medida de dureza. Né? Então se eu acho dos 300 de dureza Brinell, eu coloco 300 HB, tá bom? Aqui embaixo tem a imagem mostrando como acontece o ensaio, representação esquemática da dureza Brinell, né? Que é a abertura de 136 graus, né? Tem o D, que é o diâmetro da calota, H, que é a profundidade, né? A esfera ela é forçada de acordo com uma carga, né? Tem o formato aqui da minha calota, pode ser medido. O diâmetro médio dela é o diâmetro, é a média entre dois diâmetros perpendiculares aí. Que a gente sabe que o ideal seria que faça essa calota perfeita, só que nem sempre é assim. De acordo com a equação, como eu já adiantei, a gente sabe que a dureza corresponde a uma tensão, o que permite, nesse caso, a dureza Brinell, fazer correlações com outras propriedades. No final dessa aula de hoje, vocês vão ver que eu vou conseguir relacionar dureza Brinell com o limite de resistência de tração, que é uma tensão também. A fórmula da dureza Brinell ela é exatamente como está colocada aí. Né? Isso para o diâmetro do penetrador em milímetro, o diâmetro médio da impressão em milímetro e a carga em newton. Aí sempre durante a aula, quando eu mostro a fórmula, alguém levanta a mão. Professor, eu vi num livro tal, a fórmula é diferente dessa. Pode ser que seja diferente. Mas por que ela vai estar diferente? Por estar com unidades diferentes. Simplesmente isso. Né? Alguns livros podem trazer a fórmula para que a gente insira os valores de diâmetro em polegada, para que a carga saia em kgf. Né? Então a fórmula pode estar um pouco diferente devido a essas unidades aí. Mas no geral isso daqui está bem colocado. Né? Esse 0,102 aí é quase de conversão de unidade, né, etc. E essa fórmula aqui da dureza Brinell, ela é igual a essa, só que agora ela já está simplificada. Né? Essa área ela foi de fato calculada através dessa expressão aqui. Tá bom? A profundidade da calota é dada pela essa equação que está mostrada aí, né? Esse H. Na prática, no ensaio, aplicar essa relação calcula HB é desnecessário, né? Porque temos tabelas preparadas para fornecer o valor da dureza a partir do diâmetro médio da impressão formada. Né? Então, geralmente, você escolheu a carga, faz o penetrador, né? Escolheu o tamanho do penetrador, é só eu identificar o tamanho da impressão gerada, tamanho médio de diâmetro, que eu calculo, né, minha dureza Brinell. Né? Fixando a carga, fixando o diâmetro do penetrador, que é algo que a gente sabe antes do ensaio, eu só preciso calcular o diâmetro médio depois da impressão. Né? Diâmetro médio que é dois diâmetros perpendiculares ali da impressão. Na utilização do ensaio, como já até adiantei, né, tem tabelas preparadas para fornecer esse valor de dureza Brinell a partir do diâmetro médio fornecido.
Embora a dureza Brinell expresse unidades de carga sobre área, é normal a utilização apenas dos números representativos de dureza. Não vou chamar dureza Brinell nunca de... eu achei que a dureza Brinell é 30 Pascal. Não existe isso. Não existe. Tá bom? A dureza Brinell vem sempre de HB. Tá? Essa é uma prática comum. Também é normal, de acordo com a norma, pode vir HBS ou HBW. Né? Se HBS, SS vem de steel, que é a esfera de aço. E HBW vem de tungstênio. Né? Agora eu não vou saber o nome em latim, mas W é o símbolo do tungstênio na tabela periódica. Então, são dois tipos de penetradores que a gente tem aí. O penetrador de tungstênio ele é mais duro do que o de aço, tá bom? O de carboneto de tungstênio. Então a escolha entre eles depende da faixa de dureza do material. Tanto a carga quanto o diâmetro da esfera vão depender do material, né, a ser ensaiado, devendo tais parâmetros se adequar ao tamanho, à espessura e à estrutura interna do corpo de prova. A escolha da carga dependerá do material a ser ensaiado, e para isso foi adotado o grau de carga ou constante do material, isso para ajudar a escolha da carga. Né? Para esse ensaio ser feito de maneira padronizada, correta, é importante que o ângulo entre as tangentes da calota esférica da impressão eles mantenham aí uns 136 graus de diferença, né? Essa inclinação desses ângulos. Né? E para garantir isso, a gente usa um parâmetro chamado grau de carga. Que esse grau de carga ele estiver realmente constante, quer dizer que esse ângulo está se mantendo constante também. Tá? Então esse é o grau de carga, que é a carga aplicada dividido pelo quadrado do diâmetro do penetrador. Então, assim, para cada tipo de material, a gente tem graus de carga diferentes. Né? Como você pode ver nessa tabela aí, a gente tem um constante grau de carga 30, 15, 10, 5. Né? Quanto maior o grau de carga, teoricamente mais duro o material. Né? Tá bom? Aqui a gente tem cargas recomendadas nessa tabela aqui, para diferentes esferas e constantes. Né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma esfera de 10 milímetros e eu sei que o grau de carga é 10, eu vou usar uma carga de 1000 kgf, né? Que é o que está recomendado aí. Então é só olhar, isso aí ajuda a gente a determinar os parâmetros iniciais para começar o ensaio. Aqui nessa figura A, eu tenho as esferas como penetradores, né? São as onde vai acontecer a penetração de fato. Em B, né, tá o penetrador, mas o que é esse penetrador? Vai ser onde a esfera vai estar acoplada, de fato. Né? Mas o que vai ter contato com o material na hora do ensaio vai ser só a esfera. Mas esse penetrador ele promove esse esforço. E em C temos a calota esférica, né, como mostrado aí. Redondinha, esse aqui já está no ensaio, né? Ela foi colocada. Né? Nem sempre ela é perfeitamente redonda assim, tá? Eu me refiro à impressão. Se o material for um pouco duro, vai ter mais dificuldade de ter esse aspecto perfeitamente redondo aí para a calota esférica. Bom, o diâmetro da impressão ele tem que ser medido, né? Como eu falei antes, na equação, antes do ensaio eu já vou saber a carga, já vou saber o diâmetro do penetrador. O que vai faltar saber vai ser o diâmetro da impressão, que vai ser medido depois do ensaio. Né? Então a gente faz a medição com auxílio de uma lupa ou de um microscópio. Né? Tem que ter uma certa precisão de pelo menos 0,01 milímetros. Né? É legal fazer... legal não, a gente tem que fazer, né? 2 medidas de 90 graus uma da outra. Né? Pegar esse diâmetro médio da impressão. Isso aí reduz a leitura errônea. Né? E essas diferenças de diâmetro, né, são medidas 90 graus um para o outro, não pode ser alta. Né? Se a diferença desses diâmetros medidos é muito alta, quer dizer que esse ensaio não foi feito corretamente. Talvez o material muito duro, eu usei um penetrador muito macio, às vezes tem alguma sujeira que atrapalhou no ensaio, às vezes o penetrador está deteriorado, então isso aí é indicativo de que pode haver algum problema aí no ensaio, tá bom?
Então, assim, o que acontece? A gente faz a penetração, a gente vai olhar a impressão que ficou. A gente vai medir dois diâmetros em direções perpendiculares, calcular a média dele. Essa média vai ser meu diâmetro da impressão. O que é importante falar aqui, gente, outro ponto importante, né? É que esses ensaios de dureza, diferentemente de tração, de compressão, né? Eles são ensaios que a gente fala que eles são não destrutivos, né? Porque muitas vezes nesses ensaios eu vou criar uma impressão, vou penetrar o material, só que a penetração é tão pequena que na maioria dos casos não vai interferir na utilização daquela peça, né? Na maioria das vezes não vai ter é, diferença na utilização, né? Porém, a exceção para isso é a dureza Brinell. A dureza Brinell, ela é a dureza que tem uma carga mais robusta, digamos assim, né? Então, por isso, a impressão ela costuma ser maior. E pela impressão ser maior, né, dependendo da situação, pode ser que esse ensaio pode ser considerado destrutivo. Tá bom? Porque, por exemplo, qualquer tipo de alteração superficial que a gente faz no material torna o material mais suscetível à fadiga, né? Então, em situações onde fadiga é um grande problema, talvez não seja interessante eu utilizar esse ensaio. Tá bem? De dureza Brinell, né? Ainda mais fazer várias penetrações que eu vou fazer com que a estrutura fique toda irregular, cheia de impressões ao longo da sua área superficial. Uma coisa fundamental para que o ensaio aconteça com qualidade é a qualidade do penetrador, né? O penetrador ele deve ser polido e isento de defeitos superficiais, né? Esse penetrador, se ele tiver com algum tipo de problema, não tem como mais utilizar aquela máquina de dureza. Então é uma preocupação grande. O corpo de prova também tem que estar limpo, né, de óxido, de sujeira, de óleo. De preferência tem que estar polido também, né? Outra coisa importante é que a superfície do corpo de prova ela tem que estar plana, né, normal ao eixo de aplicação da carga. Então ela tem que estar completamente plana, tá bom? Eu não posso fazer uma impressão na diagonal, né? Tem que ser perpendicular à superfície, né? E tem que estar bem apoiada também, tá bom? No própria máquina de ensaio vem um apoio, uma base para se colocar um corpo de prova ali. Bom, eu falei um ponto negativo da impressão gerada da dureza Brinell ser muito grande, mas tem um ponto positivo também, né? Novamente, pense no aço. Tem um tipo de aço que a gente chama de aço duplex, que é um aço que tem metade ferrita e metade de austerita na sua composição, né? Só que quando eu vou fazer ensaio de dureza do aço, eu não quero saber qual a dureza da ferrita individualmente, nem da austenita. Eu quero ver a dureza de tudo junto. O que eu faço? Eu uso dureza Brinell, que ela pega uma área grande. Então a dureza que eu vou medir vai ser o resultado da média daquela mistura de ferrita e austenita. Beleza? Então esse ensaio é muito indicado para materiais com estrutura interna não uniforme. Tá bom? Porém, tem outro ponto negativo, né? Ter esse tamanho de impressão grande, né? Eu não vou poder usar esse ensaio em peças pequenas. Tá bom? Vai ser usado em peças grandes, né? Peças mais robustas. Esse ensaio ele também não pode ser usado para caracterizar tratamento superficial, né? Como cimentação e nitratação. Porque vamos lá, quando eu faço cimentação, eu vou ter uma camada da superfície que vai estar mais endurecida. Porém, o núcleo dela vai estar mais macio. Para eu medir essa dureza superficial, eu tenho que fazer um ensaio que ele pega só a superfície. Porém, o Brinell ele é mais bruto, né? Ele vai rasgar aquela superfície e vai chegar mais dentro do material. Então ele não vai medir direito a minha dureza superficial. Então eu posso afirmar com toda certeza que a dureza Brinell ela não pode ser utilizada para medir dureza superficial. Tá bom? Ela não é indicada para isso porque ela provavelmente vai ultrapassar a camada tratada, vai gerar erros, vai gerar resultado
não confiável, né? Então não pode ser usada nesse sentido. Outra recomendação para fazer o ensaio, isso vale não só para o Brinell, mas para todos os outros ensaios de dureza e penetração, é não colocar uma penetração do lado da outra. Vou fazer uma penetração do ladinho da outra. Quando eu faço uma penetração de um lado, em torno daquela penetração eu vou ter um campo de deformação. Tá bom? Então, se eu fizer outra penetração dentro desse campo de deformação, eu posso ter um resultado que está errado. Tá bom? Então, o ideal é que tenha uma distância de uma penetração para outra de pelo menos 3 vezes o diâmetro do penetrador. Beleza? Então, acho que isso uma boa prática para se fazer um bom ensaio. Tá? Outro ponto importante é que a distância da impressão para o corpo de prova não pode ser muito colado na lateral do corpo de prova, né? A distância de impressão que eu digo é para a borda do corpo de prova, perdão. Ele não pode estar nas bordas da minha amostra, né? Porque a borda também é região onde eu tenho um campo de deformação esquisito. Então eu tenho que afastar as bordas e deixar as penetrações uma longe da outra. Aqui a gente fala que a distância mínima é de 2,5, né, diâmetros para a borda. Aqui a gente tem essas distâncias mínimas recomendadas, né? Uma tabelinha mostrando a BNT, recomendação da BNT e da STM. Né? Mas isso é por norma também, todos esses ensaios são normatizados, tá bom? Aqui embaixo está mostrando isso, né? Não pode ficar muito perto da borda, não pode uma impressão ficar perto da outra, né? Essa recomendação vale para todos os ensaios, tá bom, gente? Aqui, se vocês tiverem a oportunidade de fazer esses ensaios, né, no laboratório, não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui na nossa disciplina. Não sei como é que está o laboratório também, em questão de funcionamento. Mas o que acontece nesse laboratório, perdão, nesse ensaio, né? Como é que ele deve ser feito, então? Eu vou fazer uma medida, eu vou afastar essa impressão, afastar essa primeira impressão, faço outra medida, afasto dela, faço outra medida, afasto dela, faço outra medida, evito as bordas. Outra recomendação interessante, né? Toda máquina de dureza, todo durômetro, né, ele vem com Nossa, agora a palavra fugiu da minha cabeça. Eu nem ia falar isso durante a aula, mas são modelos, né, como se fossem pequenos corpos de prova de dureza conhecido. Né? Agora o nome me fugiu, são aqueles modelos padrão, são padrões mesmo. Né? São modelos que, assim, se a máquina estiver calibrada, aquele modelo tem que ter 30, sei lá, Brinell de dureza. Então, para você verificar se a máquina está calibrada, você vai pegar esse padrão, vai colocar lá e vai fazer a dureza, ensaio de dureza. Se deu 30, é porque está calibrada. Se não deu 30, é porque ela está descalibrada. Então, assim, entre, sei lá, cada 5 medições, usa o padrão e verifique se ela está calibrada ainda. Tá bom? Então é outra recomendação aí para o ensaio de dureza. Aqui tem algumas imagens das calotas com diferentes cargas no alumínio. Né? Pode ver que o tamanho da impressão que fica, ela é totalmente dependente da carga aplicada. Né? Quanto maior a carga, maior vai ser a impressão. Em B, tem exemplo de calotas irregulares. Podem acontecer também. Tá? Outra dica aqui para evitar as calotas irregulares é o seguinte. Calota irregular geralmente acontece quando a gente está penetrando um material muito duro. Né? Quando a gente vai fazer um ensaio no material, que a gente não tem nem noção de qual a dureza dele, a gente tem que usar o penetrador mais duro que tem. Tá bom? Porque senão a gente corre o risco de perder um penetrador. Então vamos supor que eu tenho um material lá. Eu não sei qual é a dureza dele. Eu não vou arriscar usar um de aço. Eu já vou usar o tungstênio logo. Porque eu não quero correr o risco de usar o de aço e quebrar o de aço. Então eu vou no mais duro possível, que é o tungstênio. Tá bom? Então essa é outra recomendação interessante para o ensaio. Essas bases prismáticas, elas são usadas para cilindros. Quando eu quero fazer o ensaio em cima de um cilindro, eu deito o cilindro nessa base. Eu garanto que o penetrador vai entrar perpendicular e que o cilindro tem um suporte para não se movimentar durante o ensaio.
tá bom? Aqui para fechar, como eu falei, a gente pode correlacionar a dureza Brinell e a tensão limite de resistência à tração, só que isso não é nada recomendado, né? Na verdade, assim, deixa eu refrasear essa questão. Quando a gente faz um ensaio de tração, a gente já consegue valores interessantes, várias noções interessantes, né? A gente consegue saber qual é o limite de resistência à tração. Né? E o ensaio de tração é um ensaio muito comum, tal como o de dureza. Então eu te pergunto, tem necessidade de a gente usar a dureza para determinar valores de parâmetros de ensaio de tração, aproximar, né? Sendo que eu poderia simplesmente fazer um ensaio de tração? Né? Então, assim, essa correlação existe. Em alguns casos ela pode ser útil, né? Mas no geral a gente tenta evitar usar, né? Porque ela tem erros associados, tá bom? Ela é muito limitada também. Né? Aqui embaixo tem uma equação que tá simplificando isso, né? O limite de resistência à tração vai ser uma constante experimental vezes a dureza Brinell. Né? Quando que eu acho que vale a pena a gente usar essa aproximação, essa correlação? Quando a gente não tem uma máquina de ensaio de tração disponível, quando eu não consigo colocar meu material no formato de corpo de prova de ensaio de tração. Acho que esses casos pegam, assim, os casos principais, digamos assim. Como eu falei, ela é bem limitada essa fórmula, né? A dureza Brinell maior que 380 ela não pode ser mais usada, né? Porque a dureza ela cresce mais rapidamente que o limite de resistência à tração a partir desse valor. Os valores determinados da equação anterior são todos valores aproximados, então tem muitos erros associados, né? Por isso que não é tão recomendado assim. Aqui na esquerda a gente tem um gráfico, né, mostrando como varia a dureza Brinell com o limite de resistência à tração para aço carbono, para ferro fundido por latão. Dureza Brinell aqui no eixo horizontal, enquanto o LRT está no eixo vertical. Aqui na direita a gente tem as tabelas, né? Tabelas de valores experimentais de alfa, né? Esse alfa daqui da equação, né? Para alguns materiais, né? Para aço carbono tratado termicamente, latão encruado, cobre recozido. Mas é bem assim, não é, como falei, não é ideal que a gente utilize essas relações. Relação entre fases e microconstituintes e dureza Brinell para aço carbono está mostrada nessa tabela aqui embaixo na direita, né? A dureza de alguns componentes. Presta atenção nisso aqui, né? Porque essa parte que mostra isso no próprio livro é a parte que vai ajudar vocês a resolver o desafio. Tá bom? Talvez nós vamos usar mesmo essa tabela aqui também para isso. Né? Aqui, mostrar um vídeo da dureza Brinell, ensaio de dureza Brinell. Né? Tá aí o penetrador esférico. O penetrador esférico usado no ensaio de dureza. O Dzão é o diâmetro do penetrador. O F é a força aplicada, pode variar. Aplicou no material, eu gerei uma calota esférica lá dentro. Esse Dzinho ali é o que a gente calcula. No caso aqui ele usou P para calcular a profundidade. Né? Aí tem a artezinha, blá blá blá. A dureza Brinell é calculada através da força sobre a área da calota, né, como eu falei para vocês. Essa área da calota pode ser substituída matematicamente por outra expressão, né? E aí a gente pode fazer essa aproximação aqui, tá bom? Lembrando que a força e o diâmetro do penetrador a gente já sabe antes do ensaio. O que a gente vai medir de fato é o diâmetro da calota. Beleza, gente? Aí tá a profundidade gerada.
Agora ele fazendo um ensaio de fato, acho legal ver isso, né? Aí tem algumas amostras que podem ser usadas. Ele acopla o penetrador, tem que estar bem preso ali. Essa máquina é um pouco rústica, mas as máquinas de dureza brilho que eu já encontrei são basicamente todas desse tipo, tá? A carga ele está colocando lá em cima, definindo a carga. Ele levanta ali um pouquinho, usando aquele sistema ali, define bem a carga, aplicou no material. Perceba que ficou impressão lá nele. O que ele vai fazer agora, ó, a impressão está ali. Ó. Ele vai usar uma lupa e vai medir, usando a lupa, o diâmetro que fica. Tá bom? Agora ele está usando outro material aí. É legal falar que as máquinas de dureza, eu comentei aqui agora, né? A gente costuma chamar de durômetro. Tá? Durômetro ou microdurômetro, né? Se for microdureza. Aí faz a regulagem, aplicou ali o esforço. 500 brillion, né, foi calculado aí. Né, 500 dureza brillion. Lembrando sempre, né, quanto maior for a dureza calculada, maior vai ser a impressão, a impressão que ficou. A impressão que fica é diretamente proporcional à dureza calculada. Né? A área da impressão, né? Podemos dizer. A gente tem que tomar cuidado para calcular esse diâmetro da calota esférica que fica na impressão, que pode ser quando tem esse fenômeno que ele está mostrando aqui, né, que é como se fosse um amassamento das pontas ali, que pode atrapalhar a gente a calcular esse diâmetro da calota de fato. Beleza? Acho que é isso, acho que o vídeo acabou. Acho que foi isso aí mesmo, gente. E bom, nossa aula foi isso, né? Dureza Brinell, dureza Shaw, microdureza Birbaum, dureza ao risco, né? Dureza rebote, tem introdução sobre ensaios de dureza. Então é isso. Agora nosso desafio 5, né? Estime a dureza Brinell e o LRT de um aço carbono com 0,2% de carbono e que tenha sido resfriado no forno a partir da região austenítica. Qual seria o aumento percentual no LRT caso esse aço fosse submetido a um tratamento térmico que provocasse a formação de perlita fina? Então esse aqui é o nosso desafio. Eu quero que vocês façam. Gostaria que vocês fizessem, né? Gosto sempre de destacar que é importante fazer esse desafio, tá, gente? As provas não vão ser tão fáceis assim, então esses pontos dos desafios vão ajudar. Aqui eu tenho a ferrita, uma ferrita grosseira, então tem os dados aqui mostrando, né, a dureza brilhante de cada microconstituinte, cada fase. E assim, eu falar pra você fazer exercício assim, sem dado nenhum, é difícil. Então a dica é exemplo 4.1 do livro texto. Tá bom? Pega esse exemplo, que vocês vão ver que vai ser bem fácil de fazer. Vocês vão ter que usar um pouquinho da noção de regra de alavanca, né, que vocês já viram lá em ciências materiais, né, imagino. Né? Tem que ter visto pelo menos, né? Se não viu, mas tem no Cálice também explicado. E é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente retoma aqui com a dureza Rockwell. Valeu, pessoal. Até mais.